Muros, muralhas, cercas, obstruções, paredes. Chama-lhe o que tu quiseres. Foi a forma que o ser humano inventou para se proteger das ameaças, prevenir invasões e até impedir fluxos em massa de populações que fugiam de uma ameaça ou procuravam um abrigo. Esta tem sido uma das melhores formas de proteção usada por milhares de anos, mas hoje vou-vos falar de um muro que foi construído não para se defender das ameaças do exterior, mas sim para impedir que o próprio povo abandonasse a sua terra. Um muro que quase desencadeou a Terceira Guerra Mundial. Um muro que dividia o mesmo país em dois. Mas, acima de tudo, duas ideias políticas totalmente opostas. Tudo por causa deste senhor. Ou melhor, por culpa das maiores potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Curioso? 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 Não há problema. Porquê? Porque eu explico. Já te inscreveste no canal? Já deixaste o teu like? Partilha este vídeo com toda a gente que tu conheces. Vá lá, não custa nada. Juro que não tens que gastar um tostão. Juro, juro, eu juro, eu juro. Mas voltando ao que mais importa. Alemanha. Ano de 1945. Fim da Segunda Guerra Mundial. Os aliados compostos por Estados Unidos, França e Reino Unido juntam-se à União Soviética para derrotar um inimigo em comum, cercando Berlim por todos os lados, culminando tudo no suicídio de Adolf Hitler e no fim da guerra mais sangrenta de todos os tempos. Finalmente, o mundo estava livre desta ameaça. Ou será que tinha acabado de criar uma ainda maior? Com o fim da Grande Guerra, todos estes países decidem dividir a Alemanha igualmente entre si, usando os seus recursos e tesouros para pagar as suas próprias despesas avultadas da guerra, saqueando todo o ouro e todas as riquezas encontradas e, da mesma forma, construir uma nova Alemanha, um pouco à sua imagem. O que não seria muito difícil, pois este país estava totalmente devastado pela guerra. De igual forma, a capital alemã, Berlim, foi dividida no mesmo formato, acabando por se tornar, pouco tempo depois, em apenas dois blocos: o bloco ocidental e o bloco oriental. O problema é que Berlim, a capital, ficava no lado controlado pela União Soviética, bem no meio da zona oriental. E foi isso que tornou esta maravilhosa ideia de divisão ainda mais difícil. De um lado, uma coligação que partilha os mesmos ideais, ou seja, o capitalismo, mercado livre e democracia, e por outro lado, uma superpotência que se focava num partido único, de ideologias comunistas e socialistas. Começando desta forma e quase sem ter noção disso, a Guerra Fria. Não era chamada Guerra Fria por causa do frio, mas sim pelo jogo de espionagem que se travava em ambos os lados. Ambas as superpotências queriam ser melhores que o lado oposto
e para isso faziam de tudo para humilhar o oponente. Foi durante 30 anos uma luta constante por tecnologia e artilharia militar, onde a batalha era travada através da obtenção de informação e espionagem do seu rival. Agências secretas como MI6, CIA e KGB usavam todo o tipo de artimanhas para descobrir os segredos um do outro. Esta divisão da Alemanha veio pôr lado a lado as gigantescas diferenças ideológicas de como gerir uma nação. E não durou muito até a população alemã começar a perceber o significado dessas diferenças. Do lado dos aliados, a Alemanha começava a ganhar forma como um país desenvolvido e a caminho de uma economia competitiva. Por outro lado, uma Alemanha onde não havia investimento, onde se preocupava mais com o que a população dizia ou pensava que no progresso. A maioria da população que vivia na zona soviética trabalhava na zona dos aliados. E com estas diferenças políticas em vigor, não fazia muito sentido continuar a viver na zona oriental. É então que começa uma grande migração da população que vivia na zona oriental para a zona ocidental. Em 1961, cerca de 3,5 milhões de pessoas tinham cruzado a fronteira. Cerca de 20% da população que era controlada pelos soviéticos. Esta migração foi tão grande que começou a faltar mão de obra nas poucas fábricas que havia. Tinha que ser feita alguma coisa, e urgente. E como da noite para o dia, o exército soviético começa a formar uma barreira à volta do seu território, montando arame farpado. E não durou muito até começar a se construir um muro em volta da parte dos aliados em Berlim. A parte ocidental fica assim, desta forma, cercada e bloqueada de todos os pontos de acesso possível, deixando esta zona completamente isolada. Ambas as potências mundiais estavam completamente desgastadas pela Segunda Guerra Mundial e não tinham vontade nem poder económico para iniciar outra guerra de proporções mais devastadoras, pois, pela primeira vez na história, ambos os lados possuíam o mesmo poder de fogo, o poder nuclear. Já agora, eu tenho um vídeo que explica o que realmente é esse poder e o que representa para o mundo. Não custa nada, dá uma vista de olhos. Mas voltando ao vídeo, a zona ocidental de Berlim fica totalmente isolada, obrigando os aliados a enviar aviões para, de paraquedas, abastecer a população com mantimentos e necessidades básicas. Enquanto isso, a muralha ficava cada vez maior e mais evoluída. 106 km de muro impregnável, muro de 3 metros de altura, vedação de arame farpado, um campo minado, cães de guarda, torres de vigia, bunkers e uma última parede pintada de branco para mais facilmente identificar os fugitivos. Uma total fortaleza que separou durante 28 anos a Alemanha da Alemanha. Não só separou um país, como também famílias, amigos, filhos e pais, maridos e mulheres, que ficaram quase 3 décadas sem se ver. E quem por algum motivo se enchesse de coragem para tentar atravessar esta muralha, teria que percorrer todas estas fases, correndo o risco de ser atacado por cães ou ser alvejado, sem dó nem piedade, por parte dos soviéticos. Nesta travessia morreram pelo menos 140 pessoas, procurando a sua liberdade. Com o passar dos anos, a União Soviética vê-se envolvida numa guerra no Afeganistão, considerado por muitos como o Vietnã soviético
reduzindo significativamente os fundos e os recursos financeiros da zona oriental, criando cada vez mais desigualdade entre estas zonas e cada vez mais descontentamento entre a população. As manifestações eram inevitáveis. As tensões entre a população e o regime aumentavam. O governo soviético tinha que fazer alguma coisa, e urgente. Até que, em 1989, o governo soviético cria uma nova lei para tornar as viagens entre estas secções mais fáceis, criando vistos com acesso liberado à zona ocidental, tentando desta forma evitar um motim, mas ninguém estava preparado para o que veio a acontecer. É dado a um porta-voz do governo a missão de transmitir essa nova lei numa conferência de imprensa, mas parece que ele não estava muito a par de todos os parâmetros e diretrizes desta nova lei e acaba por mudar, mesmo que sem querer, a história da Alemanha, da União Soviética e até do mundo como era conhecido até então. Após anunciar a nova lei, um jornalista fez-lhe uma simples pergunta: quando era que essa lei entrava em vigor? E ao que ele responde, procurando nos seus apontamentos: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Imediatamente. Na verdade, era só para começar no dia a seguir, mas com isso, a população sai à rua, sem aviso prévio. A população de ambos os lados acorre à fronteira, deixando os guardas fronteiriços desprevenidos e sem saber o que fazer. E eles não tinham sido informados de nada. Era tanta gente que eles não tinham como controlar a fronteira, vendo-se obrigados a ceder e abrir as fronteiras a milhares de populares, ansiosos por rever os seus familiares, que já não viam há quase 30 anos. Era preciso oficializar este dia. Por isso, a população começa por demolir este muro com as suas próprias mãos. Após quase 40 anos, a Alemanha estava unida outra vez. E não durou muito até o regime da União Soviética se desmoronar, libertando vários países que também estavam sob o poder soviético, tais como a Polónia, a Ucrânia e muitos mais. Apesar da Alemanha na Segunda Guerra Mundial ter dizimado e invadido quase toda a Europa, a população não merecia ter passado pelo que passou. Estava na hora de reunir a Alemanha numa única nação outra vez. E esse dia tinha chegado finalmente. E é isto, pessoal. Espero mesmo que tenhas gostado deste vídeo. Se sim, deixa o teu like, subscreve o canal, não te esqueças de seguir as minhas redes sociais que estão aí em baixo na descrição e aqui em baixo. Obrigado por assistires e tchau, 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 tchau.